Sim. Pode começar. Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Deus seja com todos. Uma boa noite. Deus abençoe a cada um de vocês que está conosco, nos acompanhando nessa trajetória desde a segunda-feira passada, que nós estamos na panorâmica das cartas de João no Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor. Então nós temos visto e trabalhado o ponto central dessa igreja, a mensagem central, e visto alguns detalhes importantes acerca da sua cultura, da sua religião, geografia, entre outros detalhes importantes, tá certo? Então nós hoje estamos caminhando para fazer a sexta igreja, a igreja de Filadélfia, né? Uma das igrejas, assim como a igreja de Esmirna, que não tiveram advertências de Jesus. E eu estava aqui até meditando nesse texto, lendo o texto e imaginando que o quanto é difícil muitas vezes, e pode ser até contraditório, nós falarmos daquilo que é bom, daquilo que é os nossos dons e talentos, em detrimento das falhas. Eu acho que é mais fácil falar das falhas. Você talvez não fale com tanta arrogância, né? Não falamos com tanta arrogância quando falamos das falhas, assim como falamos das coisas boas. Então, falar da igreja de Filadélfia, como de Esmirna, não é muito fácil, porque a gente vai falar das coisas boas, né? Mas as advertências de Jesus foram importantes, né? Até aqui nós veremos a última manhã, pela manhã, às 9 horas, em horário de escola dominical, a igreja de Laodiceia, certo? E tem um detalhe interessante lá na igreja de Laodiceia que eu vou falar apenas amanhã, vai ser uma surpresa para os irmãos, que a gente vai poder ver algo importante para entendermos melhor acerca do escrito das cartas a essa igreja. Uma melhor maneira de interpretação, como é que a gente vê isso, tá bom? Então vamos abrir a Bíblia, abra sua Bíblia aí no livro do Apocalipse, capítulo 3, agora, do versículo 7 em diante até o versículo 13, são 7 versículos, do versículo 7 até o versículo 13, nós vamos ver o texto da carta a Filadélfia, né? Repete o texto. Que o Senhor Jesus Cristo escreveu à igreja em Filadélfia por meio do seu servo João. Então, capítulo 3 do Apocalipse, de 7 até o 13, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir a prostrar-se aos seus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos por mais um dia de vida na tua presença, pela tua graça e misericórdia, por essa semana que está pronta a terminar, se for assim da tua vontade. Obrigado, Senhor, por todos esses dias, desde a segunda-feira que nós estamos estudando as cartas às 7 igrejas da Ásia. Nós te agradecemos pela vida de cada irmão e irmã que até agora vem nos dando juntamente conosco, vendo as maravilhas da tua palavra, as lições importantes, os ensinamentos, acima de tudo a prática dela para a nossa vida. Eu te peço que o Senhor abençoe a cada um de nós essa noite, mais uma vez, que ilumine o nosso pensamento, o nosso coração,
para que venhamos a contemplar as maravilhas da tua lei, orientadas pelo teu Espírito Santo. Faz isso, Senhor, tão somente para a glória do teu nome, sob o perdão dos nossos pecados, nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, mais uma vez eu tenho duas câmeras aqui, tá? Eu tenho sempre lembrado isso, porque uma hora eu estou olhando um pouco para a direita, para a minha direita, né? Por conta do Facebook, e outra por causa do Instagram. Então, ora eu olho um pouco aqui para a minha esquerda, né? Onde tem uma outra câmera. Então, não se incomode quando eu estiver olhando mais para um lado do que para o outro, tá bom? Eu vou estar tentando alternar isso aqui. Fizemos a leitura agora da carta de Laodiceia, a carta do apóstolo João, escrita amando pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vamos ver aqui rapidamente acerca da panorâmica que nós sempre fazemos acerca daquela cidade, com relação à cidade e à igreja que tinha naquela cidade, né? Geralmente ali a igreja leva o nome da cidade, né? Se era em Éfeso, a igreja em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, e assim por diante. Então, na cidade de Filadélfia, havia a igreja de Filadélfia, né? A igreja em Filadélfia, tá bom? Então, nós entender porque essa igreja recebe elogios, né? Lembrando mais uma vez que eu não estou fazendo uma exposição detalhada em todos os pontos, em todos os textos, porque isso demandaria muito tempo, não daria uma carta dessa. O trabalho seria de mais de uma semana, 15 dias, talvez, para a gente analisar texto por texto e desmembrar tudo que há ali, fazendo exegese, fazendo hermenêutica, da melhor maneira possível, para que a gente pudesse a essência de cada texto. Mas eu procurei trazer nesse estudo até agora um pouco da panorâmica daquela igreja, onde ela se situava. Então, uma igreja que está dentro de que sociedade? É isso que eu tenho trazido aqui nas igrejas, tá bom? Você escuta sobre a panorâmica, você vê o contexto da cidade e onde essa igreja está inserida. Então, você começa a raciocinar comigo assim, pensando, se eu estivesse lá naquela igreja, vivendo naquela sociedade, sobre a ótica cultural, sobre a ótica política, sobre a ótica religiosa, isso, claro, se todas tivessem isso, né? Nem todas tinham, nem todas tinham, algumas eram grandes, prósperas, né? Pomposas, outras nem tanto. Filadélfia mesmo é uma igreja pequena, uma igreja fraquinha, como o Senhor Jesus vai chamá-la de fraca, sei que tu és fraca, né? Mas a gente vai entender o que era essa fraqueza. Mas era uma igreja menor, numa estrutura de cidade um pouco menor, mas que tinha também o seu apogeu lá, né? Mesmo pequeno, mas tinha o seu apogeu e a sua importância, tá bom? Então nós vamos acompanhar essa panorâmica aqui e depois ver, dentro do destaque que eu faço em alguns textos aqui, levantando alguns detalhes importantes, qual é a essência dessa carta, né? Onde é que o Senhor Jesus está, onde estava criticando e elogiando as anteriores e onde estava só elogiando, como Esmirna e como Filadélfia aqui no caso, tá bom? Então, a cidade de Filadélfia, né, ela tinha uma localização muito estratégica de acesso a outras regiões ali na Ásia Menor. Havia caminhos ali em Filadélfia que dava para Frígia e dava para Lídia e dava para Mísia, né? Regiões muito próximas dessa cidade. Essa cidade de Filadélfia ela foi fundada pelo rei Átalo de Pérgamo. Olha, quem viu a igreja de Pérgamo, a gente estudou a igreja de Pérgamo, a gente viu um dos reis durante a história de Pérgamo se chamando Átalo. Então, o Átalo de Pérgamo fundou essa cidade de Filadélfia, ali por volta do ano 140. Então, Átalo, ele era conhecido pela sua lealdade, ele era leal ao seu irmão, que fazia parte ali do seu governo. Ele era tão leal que a sua lealdade foi conhecida por toda a cidade e se tornou, foi dar origem justamente ao nome Filadélfia, por causa da fidelidade de um homem fiel que era ao seu próprio irmão. Teve esse nome, né, de fiel levado a Filadélfia, né? E Filadélfia tem um significado também de amor fraternal. Olha só, coisa interessante, né? Uma igreja que amava, que recebia bem, que amava aqueles que estavam ali na igreja. Então,
uma principal produção da cidade de Filadélfia era a de vinho, né? Havia muitas, era o cultivo das uvas, então a uva era o produto principal ali, comércio, e gerava dinheiro ali naquela região. O povo, por conta dessa questão da uva, e vocês vão entender agora uma questão religiosa, sobre a religião de Filadélfia, ali da sua cidade, o povo cultuava a Dionísio. Já ouviram falar desse deus chamado Deus Dionísio? Ele era o deus do vinho, esse deus grego, né? Adorado pelos gregos, ele era o deus do vinho. E Filadélfia tinha a sua indústria da uva, né? Muitas plantações, vivia disso, e aí não tinha como não adorar justamente o deus Dionísio. A cidade servia como base também para a divulgação do helenismo, né? Pastor, e aí o que é o helenismo, que era divulgado ali nas regiões da Lídia e também da Frígia? Helenismo foi um período da Grécia que eles conseguiram expandir com muita rapidez, com muita grandiosidade, a sua cultura, a sua arte, a sua religião, as filosofias, e isso se espalhou por muitas regiões. Por isso foi o chamado período helênico, onde essa cultura dos gregos influenciaram outras religiões, outras culturas também. Houve uma mistura, onde eles chegavam, eles implantavam, havia uma mistura, e a deles acabavam predominando naquele lugar. Então, por isso que nós chamamos esse período de período do helenismo. Então, a Filadélfia, ela teve esse apogeu por conta da divulgação do helenismo grego, tá certo? Então, era uma cidade localizada num vale, entre o caminho de Pérgamo e também de Laodiceia, né? Essas duas regiões muito próximas à cidade de Filadélfia. Então, Filadélfia, ela depois do seu tempo de apogeu, do seu tempo ali durante a história, ela veio a ser destruída por um terremoto ali no ano 17, né, depois de Cristo, e depois foi reconstruída pelo imperador Tibério. Em alguns momentos da sua história, ela recebeu outros nomes, né, como Neo-Cesareia e também Flávia. E o nome Flávia, ela veio por conta do reinado de Vespasiano. Vespasiano tinha como mulher Flávia. Então o nome da sua esposa veio a ser um dos nomes da cidade durante a história, até ela se chamar Filadélfia. Então, mas hoje, na atualidade, depois que Filadélfia não existe mais, muito tempo depois, né, agora na região ali da Turquia, né, a cidade é escombro, ela só tem ruínas, né? Mas em cima dessas ruínas, uma cidade se levantou ali, uma cidade chamada Alessirr. Essa cidade foi construída em cima das ruínas de Filadélfia. Então, Filadélfia não existe mais, né? Mas as suas ruínas arqueológicas, onde teólogos, onde pesquisadores, arqueólogos, né? Eles estudam aquela área ali e conseguem tirar informações preciosas acerca dessa igreja. Um dado histórico importante nisso que a gente está falando é que muitos cristãos de Filadélfia eram barrados por crerem em Jesus Cristo, né? Nesse período aí do século I, eles eram pressionados e eram perseguidos porque criam em Jesus. Eles eram impedidos de fazer negócios. Se era crente, não negociava, né? O governo de Roma estava sempre ligado a essa questão comercial, a questão social e principalmente a questão religiosa. Então, eles eram pressionados a não fazerem negócios. As pessoas, quando descobria, você é cristão, você é aquele que segue a Cristo, você é do caminho, essa expressão para os cristãos antigos de aquele que era do caminho, né, do caminho do Senhor. Então, eles eram impedidos de fazer negócio, eles eram impedidos de conseguir trabalhos, não se gerava empregos para esses crentes ali no comércio, né? Então eles viviam numa situação bem complicada. A maioria deles era bem pobre, e a gente vai ver aqui que a igreja era de pessoas pobres, de dificuldade financeira mesmo, por conta disso. Então havia aqui nesse período, né, uma conspiração contra os cristãos, né? Havia até uma espécie de tratado mesmo, um documento que fora escrito com influência de Roma, que fechava as portas para todos aqueles que se denominassem, que dissessem: eu sou de Jesus Cristo, eu sou um seguidor de Jesus Cristo. Bom, então
esses detalhes aí acerca dessa panorâmica, né, já nos dá a entender mais ou menos como vivia e onde vivia os irmãos ali em Laodiceia, tá bom? Então, hoje, trazendo e pensando para os nossos dias acerca da vida dessa igreja, né, nós vemos que muitas igrejas protestantes têm se esforçado para achar estratégias hoje que as levem a alcançar aí de uma maneira mais eficaz, de uma maneira mais direta, as pessoas com o Evangelho de Jesus Cristo, né? E tem que se ter muito cuidado com isso, né? A gente lembra muito do pragmatismo, aquilo que funciona, aquilo que está dando certo, vamos pôr em prática. Não importa se faz diferença aí na doutrina, na teologia, se fere a igreja, se fere os mandamentos de Cristo, não importa, está dando certo, então vamos fazer. Isso é um perigo, certo? Então, apesar da herança doutrinária e teológica, né, hoje que nós temos, ainda há, e podemos perceber, um desânimo entre muitos cristãos no que diz respeito às expectativas sobre a evangelização nos dias de hoje, né? Há sempre essa preocupação e um desânimo de como evangelizar, o que fazer para evangelizar, como chegar, até onde chegar, o que podemos fazer para caminhar até os locais mais distantes para pregar o Evangelho. E quando estivermos diante das culturas e das pessoas completamente diferentes da gente, o que fazer? Tá certo? Então, diante disso, é que eu penso que, e constato que há uma variedade muito grande de modelos e técnicas empregadas para garantir por muitas igrejas o sucesso da pregação do Evangelho. Aí é onde entra o perigo do pragmatismo. Aquilo que faço dá certo. Se estamos fazendo assim por esse meio, e essa técnica converte gente, atrai igreja, enche a igreja de gente, então é uma maneira simples, é uma maneira fácil, está dando certo, vamos fazer. Se usamos a música para isso, se usamos a dança para aquilo, se usamos essas coisas e isso dá certo, então nós vamos fazer. Mas temos que ter cuidado com essas coisas, para que isso não traga problemas para a igreja de Deus, tá bom? Mas antes de a igreja protestante ceder a essa tentação de abraçar estratégias, né, que as estratégias venham acomodar aí o Evangelho ao espírito da época, né? Qual é o espírito da época? Qual é a cosmovisão da igreja ao espírito da época? Se hoje a novidade é a dança litúrgica, então vamos fazer a dança litúrgica. Se a novidade hoje é pregar o Evangelho fazendo shows, então vamos pregar o Evangelho fazendo shows. Então essa é a questão do espírito da época. Diante disso, nós precisamos ouvir com atenção a carta de Cristo à igreja em Filadélfia. Ela vai trazer causar uma grande diferença na nossa vida, quando a gente perceber que a igreja não precisava fazer tudo isso. Que a igreja não precisava de shows, não precisava de nada novo, não precisava de técnicas, não precisava de planos, de organizar essas coisas para poder a igreja, aqueles que precisavam se converter a Cristo, se convertessem. Então, nessa carta, irmãos, Cristo fala a uma pequena igreja, já começa por aí, não é uma grande igreja, não é uma igreja ostentosa, pomposa, de muitos membros, de membros ricos, de gente abastada. Era uma pequena igreja, e uma igreja pressionada por inimigos devido à sua confissão cristã, o seu credo. O crer em Cristo era um problema ali na região em Filadélfia. Pode ser que essa expressão também que Cristo traga aqui, dizendo que era pouca força, talvez tenha relação a um número de membros também. Podia ser poucos membros, já que ser crente não podia ter uma vida social tranquila, já que ser crente não podia ter uma vida financeira e comercial tranquila. Então, a quantidade era pouca de membros ali que confessavam o nome de Jesus. Era, além de poucos, limitados, certamente de capacidade, né, na obra que faziam, mas mesmo assim Jesus elogia essa igreja, não adverte. Jesus vê algo muito importante naquilo que ele deu à igreja e naquilo que ela conserva. Isso é importante nós nos lembrarmos. Um detalhe quanto a isso, quando Jesus diz que ela é uma igreja fraca, olha uma coisa importante. Quando nós reconhecemos, quando eu e você, né, ou a nossa igreja reconhece as nossas próprias limitações, fraquezas, e que nós devemos confiar mais em Deus e depender da sua força, aí há uma diferença da parte de Cristo, né? Quando você cede ao Senhor e diz: Senhor, eu não posso, eu não tenho forças, eu sou fraco, eu não tenho capacidade,
você está dizendo o seguinte: Senhor, eu dependo de Ti. Eu dependo da Tua força, eu dependo da Tua vontade. Eu dependo do Teu poder. Essa igreja aqui depende exclusivamente do Senhor. Ela não pode fazer nada por si só. Né? Ela não tem autoconfiança. Né? Ela não é cheia de feito Pérgamo, cheia de autoconfiança. Né? Então, isso é importante. O apóstolo Paulo fala nisso lá na sua segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 12, nos versículos 9 e 10. Vocês vão ver ele falando sobre essa questão de fraqueza e de entender as próprias limitações. Mesmo assim, né, diante de uma igreja fraca, pequena, frágil, não é, com pouca capacidade, Jesus assegura a essa igreja que colocaria diante deles uma porta aberta. E olha que coisa interessante, como é gostoso a gente aprender a palavra de Deus. Mesmo diante de uma igreja fraca, simples, frágil, o Senhor colocaria diante deles uma porta aberta. E essa porta é uma porta de oportunidades, sabe para quê? Para que o testemunho do nome de Cristo fosse proclamado em toda aquela região. Olha que interessante aí, o verso 8, ele fala sobre isso, né? Nosso capítulo 3, verso 8, no versículo 8, diz aí: conheço as tuas obras e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Veja, Jesus conhece a igreja e vendo que ela mesmo assim é fraquinha, que ela é tímida, mas ele coloca uma porta aberta diante dela e é de uma grande oportunidade, certamente, de pregação do Evangelho. Essa porta seria justamente, essa oportunidade, veja, preste bem atenção nisso, essa porta que Jesus abre para essa igreja era por causa da firmeza da igreja com a confissão sobre Jesus Cristo. O testemunho da igreja de Filadélfia era uma luz, era um guia. Né? Essa luz estava guiando seus membros e outros membros à comunhão com o Deus vivo, o Senhor dos Senhores. Então, eu levantei algumas questões aqui acerca disso, sobre essa porta aberta, né? E eu quero ver com vocês rapidamente aqui. Eu procurei olhar com uma possibilidade hermenêutica aqui acerca do entendimento do que seria essa porta. Né? Jesus disse que há uma porta, colocou uma porta aberta diante desses irmãos. Eu creio profundamente, diante do que eu estava estudando, diante do que eu estava lendo, que é uma porta de oportunidade missionária diante da igreja. Não haveria necessidade para esses irmãos, com essa porta aberta agora, daqueles que passariam e viriam ali, porque a cidade era populosa, de que os irmãos precisassem viajar para longe para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Mas o Evangelho ali estava posto como uma porta de oportunidade missionária para que o Evangelho fosse pregado na família daqueles irmãos, com os amigos, né, próximos ou não. Era uma oportunidade para se pregar o Evangelho com todos aqueles que frequentavam a igreja, que iam para o culto. Era uma porta aberta. O Senhor estava abrindo ali a boca daquela igreja para pregar o Evangelho e certamente abriria os corações daqueles que ouvissem, e isso traria a bênção para a igreja. Não é? Então, usar essa porta é ao mesmo tempo ter o privilégio de uma grande oportunidade por parte do Senhor. Certo? Então, isso é um dos detalhes aqui. Um outro detalhe que eu quero colocar aqui é um detalhe muito pastoral, um detalhe pessoal meu, enquanto estudava o texto. No caminho de Cristo, escute bem isso, no caminho de Cristo, a recompensa pelo trabalho bem feito é mais trabalho. É mais trabalho, não é? Tem gente que, a igreja que vai, que faz, que trabalha, tal, e chega um período dela de alguns anos de trabalho e de esforço e parece que descansa, dá uma parada, todo mundo diz, estamos num período de férias, estamos num período de descanso, né? Estamos num período de sentar e aí agora olhar para os horizontes e ver o tempo passar, porque nós estamos cansados da labuta. Estar no caminho de Cristo, proclamar o Evangelho, ser crente, uma igreja como essa de Filadélfia, ser fiel ao Senhor, por ela ser fiel ao Senhor, como recompensa do trabalho que ela já exercia, pela sua fidelidade, Deus concedeu mais trabalho para essa igreja.
né? Concedeu mais trabalho para essa igreja. Então não se engane, quando a nossa igreja é fiel, ou for fiel, nós ganharemos mais trabalho. Nós não, o elogio de Cristo não é, Deus te abençoe, como vocês são maravilhosos, eu vou mandar de um meio sobrenatural um monumento, né? Estava procurando aqui a palavra, um monumento. Eu vou mandar um monumento vindo descendo do céu em pompa aí sobre vocês, porque vocês são fiéis. Jesus não faz isso. Jesus pega essa igreja pequena, fraca e frágil, mas fiel a Ele, e recompensa ela pelo trabalho dela, mais trabalho, dando mais trabalho para ela. Filadélfia demonstrou a sua fidelidade, irmãos. E a recompensa por ter sido fiel era ter maiores oportunidades para continuar servindo ao Senhor. Por isso a porta aberta. Ela não estava ganhando bênçãos aqui. E tinha bênçãos, claro. O Senhor havia abençoado. Mas não havia nada extraordinário, nada extra, nenhum prêmio, nenhuma compensação extra além do que Cristo poderia dar, né? Eles estavam recebendo bênçãos, mas essas bênçãos não era a comodidade, não era um descanso que até então mesmo assim merecido, mas ganhou mais trabalho. Cristo nos deu e deu a ela e nos dá como prêmio mais trabalho. Essa é a recompensa do Senhor. Então, o texto lembra aqui que a porta aberta que está diante dos cristãos em Laodiceia é o próprio Jesus Cristo, né? Pense nessa porta aí, há muita linguagem figurada na Bíblia, há muita metáfora, e uma delas aqui que eu entendo e que vejo aqui no texto é que essa porta aberta que o Senhor colocou diante desses cristãos em Filadélfia é o próprio Jesus Cristo, porque lá no Evangelho de João, capítulo 10, ali o versículo 7 em diante, vocês vão ver ele dizendo: eu sou a porta. Então, a porta que se abre diante desses cristãos de Filadélfia era o próprio Cristo. Ele próprio estava se colocando como esteio da igreja, como base da igreja, como coluna da igreja, como porta da frente da igreja. O Senhor é que recebia aqueles que iam ser salvos. O Senhor é que recebia aqueles que iriam ser salvos, que iriam ouvir a palavra da verdade. Olha que coisa maravilhosa para uma igreja é ter Cristo à sua frente. O general na frente do exército. Olha que bênção. Por isso que essa igreja, com fidelidade, recebe esses elogios. Certo? Era o próprio Jesus que estava ali. Então, acaba por receber elogios também pela sua fidelidade. Mas, nos dias de hoje, irmãos, tão desprovidos de igrejas saudáveis como estamos, né? Que sirvam de modelo, de bom exemplo, né? Para que essas igrejas sejam copiadas, né? Como gostaríamos que a nossa igreja, a sua igreja, fosse uma igreja copiada, que outras igrejas dissessem: olha, aquela igreja é modelo, aquela igreja é uma bênção, nós precisamos ser, né? O Senhor Jesus está ali à frente, ela tem sido grandemente abençoada. Essa era uma igreja que o Senhor Jesus Cristo estava usando para louvor da sua glória. Esse era o grande diferencial. Então, será que hoje nós podemos, depois de um exame, um autoexame pessoal e da nossa igreja, da igreja de Cristo, nos encaixar aqui no modelo da igreja de Filadélfia? Deixo essa pergunta aí para você, como faço também e fiz essa pergunta ao meu coração. Então, vamos observar alguns pontos aqui, entrando agora na da mensagem de Cristo à igreja de Filadélfia. Vamos observar alguns pontos importantes quando se trata de observar ou de copiar algum modelo de igreja, principalmente quando falamos dessa igreja aqui de Laodiceia ou de outra dos nossos dias, tá certo? Por que essa igreja era modelo? Por três coisas essenciais e importantes aqui que eu destaquei para vermos nesse momento. Por que essa igreja era modelo? Primeiro, Filadélfia era modelo porque tinha Cristo como modelo. Uma igreja jamais poderá vir a ser modelo cristão de um bom testemunho se não tiver o padrão perfeito como modelo dela. Então, a visão que um crente tem de Cristo e de sua palavra, irmãos, é determinante para nos momentos de crise nós crermos no Cristo das Escrituras. Ele dá discernimento e força
para que a gente possa seguir, para que a gente possa ir adiante, assim como foi a igreja de Filadélfia. Então, nossas motivações, quais são? Nossas ações, posturas, elas precisam obedecer a Cristo. Porque temos Ele como nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas. Se proclamamos isso assim como Filadélfia proclamava, claro, ela está se colocando como que diante de um espelho, mas olhando para Cristo, né? Se Cristo vive nela, então ela diz, bom, eu estou copiando aquele que está vivendo em mim. Então, certamente viria a ser modelo assim como foi. Quando olhamos aqui para a igreja em Laodiceia, irmãos, nós vemos que ela era quem ela pregava. E quem é que ela pregava? O Jesus Cristo. O Cristo que eles criam. Diferentemente da igreja de ontem, que nós vimos aqui a questão de tomar cuidado naquilo que você prega e naquilo que você vive, Filadélfia, não é? Ela era aquilo que ela pregava. Por quê? Porque o modelo dela era Cristo. Então, quando ela falava de Cristo, ela dava testemunho disso, ela era modelo disso, tá certo? Então, olhando para a igreja de Filadélfia, nós vemos quem era o Jesus que elas criam. E o Jesus que aquela igreja cria, ele nos mostra alguns atributos aqui importantes para que ela fosse fiel a esse Senhor. O versículo 7, o texto do apóstolo João, ele nos traz uma característica importante aqui, de qual nós chamamos de atributos, né? Bem melhor acerca do que é característica, mas assim, o atributo do Senhor. Era esse Deus a quem Filadélfia seguia e imitava e tinha como modelo. Quando o João escreve o início da carta, dizendo ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve, estas coisas diz, olha aí os atributos do Senhor, o santo e verdadeiro. Ele é o Deus santo, separado acima de tudo e de todos. Ele não se compromete com planos humanos, não faz esquemas com os seres humanos. Ele não é partidário, ele é santo e verdadeiro. E mesmo estando Jesus ou Deus, como nós vemos a expressão, né, de que no Antigo Testamento Deus vive num alto e sublime trono, assim como o próprio Cristo está num alto e sublime trono, ele se compadece de nós. Claro, ele não teve pecado, ele se compadece dos nossos pecados, entendendo esses pecados, esses erros, essas limitações, mesmo ele não tendo os tido. Mas, assim como diz o autor aos Hebreus, lá no capítulo 4, no versículo 15, o autor fala do grande sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, e que se compadece de nós. E, claro, ele não pecou, mas ele se compadece e entende dos nossos pecados, das nossas falhas. Cristo é verdadeiro, né? Ele é autêntico. E esse termo aqui de verdadeiro significa real. Ele é real. O Cristo histórico é real. Ele é real na sua autenticidade, daquele que não mente, daquele que não tem sombra, variação de mudança. Ele é verdadeiro. Tá certo? Cristo não é uma projeção e nunca foi da imaginação humana, mas ele é de fato verdadeiro. Então, Filadélfia está crendo e crê num Cristo, num Deus santo e verdadeiro. Esse é um dos atributos mais importantes aqui que nós destacamos no texto. E sobre esse Cristo verdadeiro, Paulo disse assim, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 18, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo. Ou seja, neste caso aqui, né, era neste Cristo essa descrição santo e verdadeiro. Era nele que os irmãos criam, certo? Havia também os atos de Cristo, não é apenas naquilo que ele é santo e verdadeiro, mas o que ele faz é errado de jeito nenhum, de maneira alguma, né? Os seus atos, né, eram atos daquele que são descritos aqui próprio nos versículos 7 e 9. O anjo da igreja em Filadélfia escreve essas coisas de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e também ninguém vai abrir. E conheço as tuas obras, diz o Senhor para com a igreja. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, uma outra ação de Jesus, um outro ato, né, a qual ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra
e não negaste o meu nome. Os atos do Senhor aqui são maravilhosos, né? Com relação à igreja de Laodiceia. Esta igreja, ele escreve dizendo esses detalhes e colocando, deixando claro os seus atos aqui com relação ao que ele faria. É aquele que abre e que ninguém fecha. Olha só, e quando fecha também ninguém abre. São os atos aqui do Senhor, né? Então, esse é o primeiro ponto, tá bom? Filadélfia era modelo porque tinha Cristo como seu modelo, certo? Um Cristo santo e um Cristo verdadeiro, e um Cristo não só nos seus atributos, mas também nos seus atos. Aquilo que ele faz é santo e aquilo que ele faz é verdadeiro. O segundo ponto aqui, o que nos leva à igreja de Filadélfia, era que não só era a igreja modelo porque seguia Cristo como modelo, mas era a igreja modelo pela sua condição em que vivia. Qual era a condição da igreja? Qual era a condição de vida daqueles irmãos, né? Nós vimos que Cristo era o modelo da igreja. Agora, a condição de vida deles, como eles levavam a vida naquela cidade, né? Diferentemente da igreja morta, viva lá em Sardes, que nós vimos, né? A igreja modelo era um santuário de vida aqui em Filadélfia e de espiritualidade. Nós vamos observar aqui, nessa fidelidade e nesse modelo que a igreja, como ela se comportava e o que ela era, né? A igreja era modelo pela sua condição de vida, e a sua condição de vida fazia com que a igreja recebesse mais desafios. Qual era a condição de vida dela? De fidelidade. De uma igreja serva, de uma igreja que amava o Senhor, de uma igreja que proclamava o Evangelho do Senhor, de uma igreja que não se vendia, de uma igreja que não procurava deixar ranhuras dentro da igreja com relação à comunhão, com relação a amor, com relação a outras coisas. Era uma igreja fiel na doutrina, na teologia, na doutrina dos apóstolos, em todas as coisas ela observava, ela era uma igreja obediente, e por isso ela recebia mais desafios. Está aí o versículo 8: abrir para você uma porta que ninguém pode fechar, né? O Senhor Jesus poderia dizer: não, vocês trabalharam bem, está tudo ok, agora vocês podem descansar, está tudo certo, vou pegar o trabalho do meu reino e vou passar para outra igreja. Não, porque vocês são fiéis, porque vocês são esforçados, porque vocês labutam, porque vocês amam, porque vocês pregam, porque vocês procuram não perder tempo com coisas, com mesquiarias, com coisas que só prejudicam, que só atrapalham o caminho do reino, que só atrapalham a pregação do Evangelho, só atrapalham os atos missionários. Pelo contrário, o Senhor dá mais trabalho, porque ela era fiel. Certo? Se fosse uma igreja com outra característica, certamente não receberia os elogios que recebeu e receberia advertências, como já vimos aqui em outras cartas. Então, a porta aberta aqui, que ninguém podia fechar, era justamente a oportunidade que os crentes tinham de servir na. E a partir dela, é aquela premissa de que você e eu, como missionários, não necessariamente deveremos ou podemos viajar para longe. Missionário, de que era aquele que viria da África ou estava indo para lá, era aquele que estava no Oriente Médio ou estava indo para lá. Bom, coisas dessa natureza. Não, Jesus deixa claro aqui com essa igreja que ela é missionária a partir de onde ela está. Então, ela deveria, ela teria essa porta aberta, estava tendo essa porta que era do próprio Cristo, para trabalhar a partir de onde ela estava. Então, dentro dela, ao seu redor, dentro do seu contexto e na cidade em que ela se encontrava. Tá bom? E essa oportunidade foi aberta aqui para que ela pregasse o Evangelho, lembrando que eu não falei desse detalhe aqui lá na parte da panorâmica, mas eu acrescentei aqui. Filadélfia era mais nova, era uma nova cidade, era a mais jovem das 7 cidades da Ásia Menor. Ela teve fundação colonial, né, de outros povos, então teve essa mistura. Olha aí que você já vai vendo a oportunidade de ter pessoas de outras nações ali. Então, ela teve uma construção colonial a partir de Pérgamo, da cidade de Pérgamo. Ela teve influência na filosofia greco-romana, né? E ela era conhecida por propagar a língua grega na sua cidade. Então, cercada de oportunidades, ela estava aqui, né? Os crentes deveriam recebê-las, né, essas oportunidades, e aproveitar as missionárias que eram grandes. Então,
quem andava ali pela cidade eram pessoas de outras nações que vinham atrás da filosofia dos gregos, que vinham atrás da cultura dos gregos e também de alguns atributos romanos. Então, muita pessoa passava pelo centro da cidade e passava pela igreja. A igreja recebia membros de outras regiões, de outras cidades. Então, essas pessoas, esses irmãos, tinham a oportunidade de serem missionários aonde eles estavam. Então, um detalhe importante. Essa igreja, presta atenção nisso, isso é muito importante. Essa igreja modelo, ela reconhece, isso é extremamente importante, né? Quando nós somos tidos como modelo, nós precisamos, antes de tudo, reconhecer as nossas limitações. Foi por isso que eu falei no início aqui, que falar do que é bom, ou das nossas virtudes, dons e talentos, é mais difícil do que falar dos nossos erros, né? Porque temos que ter cuidado com isso, com esse detalhe. Se nós somos modelo para alguma coisa, nós precisamos ser humildes para reconhecer as nossas limitações. Então, Jesus aqui no versículo 8, no texto do capítulo 3, você vai ver Jesus conhecendo, né, é um termo aqui, claro, que Jesus sabia, mas é o fato dele dizer, você tem pouca força. Ele conhece, reconhece e sabe, porque ele é o dono da igreja, que aquela igreja tinha pouca força. Não é? Mas Cristo age aqui sondando e sustentando a vida daqueles irmãos, assim como faz com a minha e com a sua vida. Né? Ele reconhece a nossa estrutura e nós precisamos, assim como ele, se ele é o nosso modelo, reconhecer as nossas limitações. Cristo não tem limitações, mas nós temos. Não é? E se ele se põe ao ponto de, quando numa lição de humildade ele dizer que veio para servir, não para ser servido, ou quando vai lavar os pés dos discípulos, ele demonstra ali o estado de humildade daquele que precisa servir, né, principalmente líderes, né, seja ele sendo pastor, sendo presbítero, diácono, o líder de algum departamento, seja o que for. Você precisa, se você vai servir, você tem que servir, você não veio para ser servido. Foi o que o próprio Senhor Jesus disse, e ele sendo Deus, eu vim para servir, não para ser servido. Então, por que os servidores seriam aqueles que viriam para ser servidos? Não é? Então, ele conhece nossa estrutura, ele diz, você tem pouca força. Não é? Então, nosso limite e as nossas motivações, as nossas ações, tudo ele conhece. Por isso ele sabe a hora de abrir e de fechar portas diante de nós. Por isso que Cristo sabe o momento correto, quando você talvez olhe para a sua igreja e diga, minha igreja está assim, está com dificuldade, está fraquinha, está isso. Mas é que ele sabe, ele conhece a estrutura da igreja, ele sabe quando ela tem pouca força, mas vai chegar o momento certo dele abrir a grande porta ali diante dessa igreja, como ele fez aqui com a igreja de Filadélfia. Então, pode ser que fossem poucos em números, né, lá na igreja, ou de uma maneira assim completamente limitada dentro da sua capacidade, né? Mas isso nos faz refletir que quando reconhecemos as nossas próprias limitações e fraquezas, nós somos levados a confiar mais em Deus e depender completamente da sua força e do seu poder. É o que Paulo vai expressar lá, depois você olha na sua Bíblia, na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 12, nos versículos de 9 a 10. Certo? Então, quanto mais fracos, mais disponíveis diante de Deus. Quanto mais fracos, não é? Com pouca força, mais será usado pelo Senhor. Mas certamente uma porta aberta será colocada diante de nós. Então, quando o Senhor Jesus diz que sabia que eles tinham pouca força, ele não estava criticando a igreja. Isso não é uma crítica. Pode alguém ter o descuido de ler esse texto e dizer, opa, como é que a igreja de Filadélfia não tinha crítica nenhuma? Olha aqui o Senhor dizendo, vocês têm pouca força. Mas ele não está aqui com a entonação de crítica. Ele estava apenas constatando, porque além de uma igreja pequena, né, comparada à população que existia ali naquela cidade de Filadélfia, era uma região que tinha muita gente, né, comparando com isso, ao fluxo enorme de pessoas que iam e vinham e passavam pelaquela igreja, ela era uma igreja de pessoas pobres, sem expressão social, né? Sem muita expressão social, mas ela tinha a grande porta diante dela, que era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eles não deveriam deixar passar essa oportunidade.
Eles deveriam executar a tarefa que Deus tinha colocado diante deles. Igrejas modelo, não esqueça disso, igrejas modelo recebem oportunidades quando reconhecem suas fraquezas. Quando a igreja reconhece que não pode, que não dá, ela é reconhecida por Cristo a receber uma grande porta, uma grande oportunidade. E com isso, queridos irmãos, eu quero ir ao terceiro ponto aqui com relação à igreja de Filadélfia, que tinha como modelo o Cristo, né? E por isso ela virou modelo por causa disso. O terceiro ponto nos leva a lembrar, aí caminhando para o final do texto da carta a Filadélfia, que o porto da igreja modelo é Cristo. Não é nenhuma outra coisa, não é nenhuma outra pessoa, não são instituições, mas o conforto da igreja modelo é Cristo, porque igreja modelo não deixa de passar por tribulações e por dificuldades e por pressões e por perseguições, né? Poderia alguém dizer que, mas a igreja modelo aí está uma maravilha, tendo trabalho, está dando conta do recado, Deus concedeu mais trabalho e está uma bênção. Ela tinha dificuldades, ela tinha pressões. Se você lembrar aí no texto, a sinagoga de Satanás estava ali também, juntamente com de outra igreja, de outra carta que já citamos aqui, né? Aqueles que, porque era chamado de sinagoga de Satanás, ou onde está o trono de Satanás, né? Quem viu as outras cartas vai lembrar. Aqueles que eram judeus se diziam cristãos e não eram, e perseguiam a igreja de Cristo. Então a igreja aqui de Filadélfia, ela sofria também pressões e perseguições por parte dos judeus e dos judeus que influenciavam as autoridades de Roma para perseguir a igreja, né? Então não era muito fácil não, a coisa não estava, porque era modelo, era tudo uma bênção aqui, certo? Então vamos lá. Após vermos aqui o Cristo como modelo da igreja, vermos a condição da vida da igreja, ele se apresenta como conforto da igreja, né? E o que fazia esse conforto fazia com que a igreja seguisse em frente, né? Caminhasse, tivesse força para avançar. Então, conforto divino, irmãos, vem aí no versículo 12. Olha aí para o versículo 12 do seu texto. Ao vencedor falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Aí o conforto divino. O vitorioso se tornará coluna do templo do meu Deus, é o que diz o Senhor. E era costume da cidade de Filadélfia, eu estou falando no contexto agora da cidade, homenagear os seus nobres, seus ilustres, as pessoas importantes da cidade, os cidadãos importantes, com uma coluna erguida no centro da cidade ou próximo de onde a pessoa morava, né? Ou em locais importantes, colocava-se essa coluna ali, né? Como hoje, nos nossos dias, nós vemos as placas, os bustos, as estátuas, tudo isso em homenagem a grandes homens da história, a grandes pessoas. Então, é provável aqui, diante disso, se tratando de cidade, mas se voltando para a igreja, como era uma igreja fraca, pobre, e de irmãos que seguiam a Cristo, fiéis ao Senhor, e não eram adorados pela cidade, mas sim eram perseguidos, certamente nenhum cristão tinha tido nenhum reconhecimento por parte de autoridade alguma ou por parte da cidade. Mas aí é onde está o grande detalhe. Você prefere ser reconhecido pelos homens e esquecido por Deus? Ou você prefere ser lembrado pelo Senhor e jamais ter seu nome reconhecido na história desse mundo? Aqui é que está o detalhe. Deus lhes assegura que faria daquele vencedor uma coluna no santuário celestial. Olha a grande diferença. Por isso que não importa nome, PhD, se estudou em Harvard, fez PhD nos Estados Unidos, fez isso, sou doutor. Absolutamente que o estudo não é importante. Sim, devemos estudar, procurar conhecimento, ser hábil. A palavra de Deus nos orienta a sermos hábeis na palavra, a procurarmos estudá-la, a procurarmos aprender o máximo que pudermos, né? Paulo insta Timóteo, orienta Timóteo que ele esteja bem na palavra, que ele procure estudar. Bom, isso não é problema nenhum, né? A grande questão está na glória. A
grande questão está na glória do coração, no desejo de ter conhecimento, a ponto de esquecer a Deus e de esquecer esquecer da missão que o Senhor concedeu para cada um de nós. Esse é o grande problema, né? Então se envereda muito pelo conhecimento a ponto de se tornar duro, de coração duro para as coisas de Deus, para aquilo que é espiritual, para cuidado com amor ao próximo e com amor ao Senhor. Esse é o grande perigo. Mas as chances, né, de o mundo nos estimar, trazer algum tributo para mim ou para você, são mínimas, como foi aqui de Filadélfia, com a igreja, né? Mas aqueles que servem a Jesus, o Pai os honrará. João, lá no seu Evangelho, no capítulo 12, versículo 26, diz assim o Senhor Jesus Cristo quanto a isso: ao que me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Olha que bênção! Olha que bênção da parte do Senhor Jesus Cristo. O Pai o honrará. Estabilidade eterna é o que estamos lendo aqui no versículo 12 do capítulo 3 de Apocalipse. Estabilidade. O vitorioso se tornará a coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Por que eu estou falando de estabilidade e falando de coluna do templo? Porque havia um detalhe também importante ali na região de Filadélfia, na cidade de Filadélfia, e naquela época, eram a frequência dos terremotos na cidade, ali naquela região era muito grande. E Filadélfia já tinha sofrido algumas catástrofes, né, alguns desastres naturais ali, com abalos, né? E os abalos, a gente sabe, você sabe, que as primeiras coisas que vêm abaixo num terremoto são prédios, são colunas, né? Estruturas que são muito altas, então elas caem logo de primeira, né? Então, quantos famosos ali naquela época de Filadélfia não tiveram os bustos ao chão, as estátuas caíram, foram soterradas, para nunca mais depois serem lembradas? O que é que eu quero dizer com isso? Que aquele que serve ao Senhor, aquele que serve a Deus, jamais será esquecido por Deus. É o que ele deixa claro como mensagem central aqui no versículo 12. Aquele que é fiel, aquele que se torna modelo porque segue o modelo que é Cristo, ele será coluna falada e muito menos esquecida, e será uma coluna no templo do Senhor. No templo. Diz o Senhor: escreverei nele o nome de meu Deus. Olha, será gravado o nome do meu Deus, diz o Senhor. E ele será cidadão da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus. E o Senhor completa dizendo: e também escreverei nele o meu nome. Olha, imagina só, aqui vamos figurar você, se por acaso você, figuradamente, aqui vamos usar uma figura de linguagem, que você fosse uma coluna. De fato, o Senhor transformasse você numa coluna e ele gravasse nessa coluna o nome do Senhor, o nome de Deus, e você seria a coluna do templo do Senhor. Olha a importância. Mas olha a importância daquele que era fraco, pequeno, humilde e servo aqui. E lá seremos grandiosos por causa de Cristo, com Cristo, para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis aqui a promessa, eternidade. Eternidade. Essa é a promessa de Deus para aqueles que amam a sua volta. O mundo, irmãos, eu quero concluir com isso. O mundo, a maldade dos homens, as tragédias da vida podem até, como esses terremotos, nos soterrar. Mas a graça de Deus, ela promete vida eterna àqueles que creem no nome de Jesus Cristo, assim como Filadélfia. A mensagem de Deus através da igreja em Filadélfia é para todos. Para você, para a igreja atual, é para todos e em todo o tempo. Vendo hoje. A última frase que eu tenho costumado terminar as cartas, a exposição das cartas, pelo menos resumida, é que nós possamos ouvir o que o Espírito diz às igrejas. É assim que termina o texto de Laodiceia. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém.
Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, para a glória e louvor do seu nome. Vamos orar para encerrar. Ó Deus querido, obrigado por esse momento, pela tua palavra, pelo aprendizado dela, pelo teu ensino, pela essência da tua palavra nos nossos corações. Obrigado pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida da minha igreja, ó Deus, a quem estou pastoreando lá em Jardim São Paulo, com todos os amados irmãos. Obrigado pela vida não só desses irmãos em Jardim São Paulo que têm nos acompanhado nessa mensagem dessas cartas, mas também a tantos outros amigos e irmãos de outras igrejas que têm também nos acompanhado e nos dado o privilégio de sua presença por meio da internet e poder estar aprendendo da palavra do Senhor. Deus os abençoe, vos dê graça, paz e misericórdia, vos conceda uma noite de tranquilidade. Até amanhã, se assim Deus permitir. Deus abençoe, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Obrigado, meus irmãos. Fiquem na paz e que o Senhor vos conceda uma noite de tranquilidade e paz na graça de Cristo. Amém.